Querida comunidade, caros irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Face e YouTube, também aqueles que estão nos acompanhando através da Rádio Comunitária Caiense, nossa saudação. Especialmente nossa saudação às mães, que hoje estão celebrando o seu dia e que nós queremos celebrar juntos o dia delas. E a liturgia deste final de semana, ela é uma continuação da liturgia que nós ouvimos no domingo passado. E esta preparação, esse discurso final, que Jesus está dando as últimas orientações antes de ele ir. Nós viremos semana que vem e nós vamos juntos como comunidade celebrar a ascensão. Jesus que volta para junto do Pai. Então ele está dando as últimas dicas, as últimas orientações. É mais ou menos como a mãe faz quando o filho vai sair de casa. Ela chama o filho e aí dá algumas dicas ainda. Mas normalmente não é muita novidade que aí se fala. Mas se retoma os pontos principais para que o filho não se esqueça daquilo que é essencial. Como se fosse uma espécie de resumo. É isto mais ou menos que Jesus está fazendo. Mas ontem eu já falei da segunda leitura do Evangelho. Hoje, para não ser repetitivo para quem acompanhou ontem, vou falar da primeira leitura. Na primeira leitura nós escutamos o relato de Cornélio que se coloca aos pés de Pedro. E Pedro diz que ele não é diferente, ele não é mais. Ele não é uma figura mais importante do que Cornélio, não tem maior dignidade. Mas é o serviço. E aí Pedro diz, porque nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Então esse é o caminho que vai fazer juntos. Sim, Pedro anunciou a fé, Pedro batizou, concedeu o sacramento. Mas Pedro tem consciência de que aquilo que ele recebeu por graça não faz dele alguém maior. Mas ele é alguém que está no mesmo grau de dignidade do que este novo fiel, este novo irmão na fé. Pois bem, caros irmãos e irmãs, Pedro entendeu muito bem o que é vocação. Assim como eu acredito que nossas mães, a maioria tem entendido o que é vocação. As nossas mães, respondendo a este chamado da vocação, vivem a sua vocação servindo, trabalhando, fazendo de tudo pelos seus filhos. A gente hoje quer colocar elas num pedestal, a gente faz um monte de coisas que normalmente a gente não faz, inclusive a comida, dar uma varrida na casa, dizendo que ela está de folga hoje. A gente inclusive se dispõe a lavar a louça, espero que os homens assim o façam, né? Os filhos também. E aí as mães quase ficam meio que bobas, porque elas não estão acostumadas a isso, a elas serem servidas. Porque as mães, via de regra, estão a serviço, junto ao seu esposo, a serviço dos filhos. Porque entenderam o que é a vocação. Ser mãe não é estar num pedestal, mas é viver o serviço. Assim como Pedro compreendeu de que quando ele estava vivendo sua vocação, ele não era diferente, ele não era mais importante, mas ele vivia esta sua importância da vocação servindo, colocando os seus dons que ele recebeu de Deus à disposição dos irmãos e irmãs. Por isso que nós temos muito que aprender com as mães. Porque elas são capazes de servir. E aí Jesus diz no Evangelho que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E aí ele diz, eu não chamo vocês de servos, mas chamo vocês de amigos. E aí nós olhamos novamente para a nossa relação com a mãe e percebemos de que lá pelas tantas, no começo a gente sim obedece bastante, né? E se não obedece também, acontecem algumas coisas não muito agradáveis, né? Mas a gente obedece, mas lá pelas tantas, a gente se torna amigo de nossa mãe. Mas não quer dizer que então nós temos a mesma sabedoria, nós temos as mesmas condições de já compreender a vida assim como a mãe compreende. Mas nós criamos esse vínculo de proximidade.
não mais como aquela figura distante de autoridade que a gente às vezes até tinha medo, mas aquela relação próxima. Mas vejam, não quer dizer que assim como Jesus fala no Evangelho, quando Ele nos chama de amigos, que a gente deixe de reconhecê-lo, que Ele sabe muito mais da vida, que Ele que conhece a vida nos dá orientação e a Ele nós queremos seguir. Por isso que o nosso carinho, respeito e admiração por pai e mãe continuam até o fim de nossa vida. Eles continuam sendo importantes e vitais para nós. Nós chamamos eles de amigos, mas nós não ousamos nos colocar no mesmo nível do que eles, porque a gente sabe que eles têm muito mais conhecimento, a gente sabe que eles já passaram por tantas outras experiências. E aí vejam, Jesus fala de que o Pai que amou ele primeiro, e ele permaneceu vinculado nesse amor. Por isso que ele realizou a sua missão. E aí ele diz, fazendo continuidade com o evangelho da semana passada, para os discípulos permanecer no seu amor, para que eles possam viver aquilo que Jesus viveu com eles. Se nós formos capazes de permanecer neste amor vinculado ao pai e à mãe, nós seremos capazes de viver esse amor para com outras pessoas também. Assim como muitos de fato fazem, quando também se tornar pais e mães de família. Mas sabendo de que não somos nós que amamos primeiro nosso pai e nossa mãe, mas o primeiro é pai e mãe que nos amam, sem nós não termos feito absolutamente nada para merecer esse amor. Ou talvez a gente incomodou, causando alguns enjoos nos primeiros meses de gestação. Talvez depois a gente incomodou, quando estava no final da gestação, tirando umas noites de sono, quando estava difícil de respirar, de se ajeitar na cama. E talvez quando a gente nasceu, a gente tirou algumas noites de sono. Quando a gente chorava no meio da noite, quando era madrugada, e as mães, junto com os pais, tinham que acorrer ao nosso encontro. Mas os pais e as mães nos amaram. Nos amaram por primeiro. Não por merecermos, mas porque o sentido do amor é amor. O amar é o sentido do amor. E aí concluo usando a frase que João usa na segunda leitura. Ele diz: quem ama, conhece a Deus. E quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. João resume tudo aquilo que nós poderíamos falar de Deus em uma palavra: amor. E quem ama, conhece a Deus. Olhamos e agradecemos a Deus pelas nossas mães, que sabem amar, que vivem este amor para com os seus filhos nesta vocação. Certamente porque elas conhecem a Deus. Certamente porque é o amor que mais se aproxima do amor de Deus por nós. Que independente do que aconteça, e não quer dizer que independente do que nós façamos, elas vão concordar e vão elogiar. As mães vão repreender quando a gente se desviar do caminho. Elas vão nos corrigir quando nós errarmos. Mas jamais deixarão de nos amar. Isto é ser mãe. Assim Deus faz conosco. Deus, independente do que nós façamos, vai continuar nos amando. Vai nos corrigir, vai nos orientar, vai nos repreender, vai puxar nossa orelha também. Mas jamais vai deixar de nos amar. Por isso, caros irmãos e irmãs, no instante de silêncio, recordemos de nossa mãe. Se ela está junto de nós aqui na celebração ou na casa, cheguemos mais perto dela, recordemos tantas experiências e recordemos também a fé que as nossas mães nos mostraram, junto com os pais, este caminho. Agradecemos a Deus por Ele se deixar conhecer por estas mães e por estas mães nos revelarem também a Deus neste amor que elas vivem. Por todas as nossas mães, por sua vocação, dizemos: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.